Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática de hoje, aprender para se comunicar. Sempre estamos aqui conversando, aprendendo sobre as formas de comunicação, o quanto é importante de se comunicar de forma correta, usando a gramática, usando a ortografia, a concordância para um melhor diálogo, a melhor escrita e interpretação textual. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, aprender a aprofundar os nossos estudos de hoje, eu vou falar, como vocês viram aí na chamada da aula, as professoras aqui do Educa Recife falando, explicando, ensinando as formas, os caminhos para vocês acessarem, assistirem as nossas aulas aqui. Uma delas é através do aplicativo. Você baixa o aplicativo do Educa Recife no seu celular e lá você encontrará o chat. Sempre temos a participação de um professor, de uma professora para ajudar na interação com vocês aí no chat. Quem está conosco hoje, na nossa aula de hoje, é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora Márcia. Professora Eli, olá estudantes, é sempre um prazer estar aqui com vocês, então sejam todos muito bem-vindos. E o que aprenderemos na aula de hoje? Leitura e compreensão textual, muito importante. Toda aula aqui de língua portuguesa, a gente está falando sobre isso, os nossos temas, a nossa abordagem é para você ampliar o seu conhecimento. A necessidade de revisão dos textos. Sim, é necessário revisar o seu texto. É um pouco chato, mas é necessário para o seu aperfeiçoamento e a sua escrita. A revisão dos textos para que possam cumprir sua função comunicativa. Sim, comunicação, quanto mais objetiva, quanto mais clara, ela é melhor para a interpretação. E por isso ela precisa, aí você precisa ter o conhecimento da gramática, a habilidade aí da gramática, conhecer as regras, as normas da língua portuguesa. E também não é só comunicativa, é informação. A informação é muito importante aí do conteúdo, do fato que você está transmitindo, que você está falando, que você está lendo, que você está escrevendo. Ficar bem escritos e retratar a intenção do autor. Isso mesmo, a gente vai mais para frente observar sobre essa intencionalidade aí, como é importante você ter esse conhecimento da gramática. Vocês lembram o que é um verbete? Nós vamos hoje relembrar. Lá nas aulas da professora Mauricéia, ela começou a trabalhar com vocês sobre verbete. O verbete é um gênero informativo e seu objetivo é explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Você vai ampliar aí o seu conhecimento das palavras. Os verbetes são encontrados em dicionários ou enciclopédias, mas também podem estar presentes em livros e revistas, que são meios, formas de informação, são meios de comunicação. Os textos informativos, veículos de informação tais como jornais, revistas e entrevistas são os exemplos mais notórios de textos informativos. Além deles, os livros didáticos, esses aí que você usa na escola também são meios de informação. As enciclopédias hoje não estão encontradas de forma de papel. A maioria aí dos meios de comunicação, as formas que a gente encontra de se informar, também são encontradas e mais comum de serem usadas no dia a dia é através da internet. E os verbetes de dicionário são outros exemplos. Dicionários aí também não tão mais comuns e muito mais práticos de serem encontrados através da internet. Esses aí que eu citei, hoje em dia, com a questão da tecnologia, fica muito mais fácil você acessar essa informação. Não precisa ser só no papel. Hoje em dia, os jornais, revistas estão aí mais fáceis de se acessar através, encontram-se online. Aí lá, como a gente diz, na rede internet.
Além deles, os livros didáticos, os seus livros didáticos aí da escola também são meios aí de você encontrar os veículos de informação. São também uma forma de você informar, é através dos livros didáticos que você aprende. As enciclopédias já não tão comuns no papel, mas ainda existe lá na forma online. E também ainda em papel, não é tão comum mais o seu uso, mas ainda existe. Os verbetes de dicionário são outros exemplos. Exemplos de textos informativos. Agora nós vamos aprender aí de forma prática os textos informativos. Mas antes de eu ir, e aí, professora Márcia, como estão os nossos estudantes no chat? Pois é, por aqui, viu, professora Eli? Nós já tivemos aqui a Ana. A Ana já chegou por aqui, viu? Então, olha, gente, bora acordar, né? Olha, bate palma, chama essa coragem, que eu quero ver vocês aqui, ó, participando. Porque eu sei, né, que vocês sabem muita coisa sobre verbete, não é verdade? Vocês assistiram várias aulas da professora Mauricéia e a professora Eli está apenas revisando. Isso mesmo, fica ligadinho, a Ana sempre aqui conectada nas aulas do Educa Recife. E você, os demais estudantes aí do 4º ano, chega junto, bate palma, chama essa coragem aí, que nosso dia letivo está apenas começando. Notícias de jornal: combate à dengue, a picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação. Isso porque o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem crescido de forma considerável nos últimos meses. A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma: a prevenção. Projetos de conscientização alertam a população para os perigos da proliferação do mosquito. Isso mesmo. Olha que interessante. Aí perceberam que é uma linguagem bem objetiva. É um texto não muito longo, é um textinho aí curto, que fala aí do combate à dengue. Ele vai aí trazendo as informações mais importantes. Ele não precisou fazer uma grande descrição aí para que você pudesse se informar, que é a informação aí mais básica. O que é que ele queria transmitir aí nesse texto? Ele queria deixar você consciente ao leitor, que é a prevenção e como pode ser feita essa prevenção. E algo tão importante e que precisa ser constantemente aí, está em notícias, está sendo informado, que é a questão do combate à dengue, a doença aí que tem se proliferado, isso é, está muitos casos têm acontecido, cada vez mais aumentando. Então, é importante do combate, é a prevenção e informar a população de como fazer essa prevenção. Um texto jornalístico. Os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Os textos aí jornalísticos, a gente já conversou sobre eles, que os jornais são aí de forma tanto no papel, como você pode encontrar lá na internet. Eles têm um site, existem vários tipos aí, tem aqui em Recife, por exemplo, aqui no nosso estado, Pernambuco, tem alguns veículos de jornais, eles são diferentes, eles podem, aí que foi a que a gente trabalhou lá, Fato e Opinião, tem colunas de jornalistas que eles dão aí não só o fato, eles podem narrar a opinião deles em relação a algum fato. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Isso mesmo, muitas pessoas não saem de casa antes de assistir o telejornal ou mesmo de não abrir mão de ler o jornal para saber o que foi que está, os fatos que aconteceram no dia, o que vão ocorrer durante aquele dia. O jornal é algo que sai
todo dia. Algumas revistas são semanais ou são mensais. As revistas são publicadas na semana ou uma vez no mês. Mas os jornais, ele é diário. Todo dia tem uma postagem do diário, pois os jornais, os textos jornalísticos, eles estão aí para atualizar o seu leitor, o telespectador, quando é o telejornal, que é ali aquele na TV, na internet, aquele que a gente assiste, para informar os fatos que ocorreram durante o dia, algo muito importante. Uma característica importante dos textos jornalísticos favorece o conhecimento de informações atuais. Aquilo que eu falei, que os jornais eles têm aí como propósito atualizar o leitor, o telespectador, sobre os fatos que ocorrem durante o dia, aquele dia. Por isso que é importante lá, se você pegar um jornal, tanto se você lê o jornal na internet como no papel, sempre tem assim a data, tem a cidade, que é ali, pois, os jornais daqui de Recife, de Pernambuco, dão a notícia do que acontece aqui em Pernambuco. Ou algo que chame muita atenção, tenha muita divulgação, o que acontece no restante do país. Mas a maior parte ali do que está escrito é o que acontece aqui na região do Nordeste, aqui em Pernambuco. Lá, o jornal que lá no sul do país, São Paulo, então ele vai falar São Paulo lá, o que aconteceu no dia, e relatar o que aconteceu de deveras importante no país. Você presta essa atenção, se você pegar jornais do estado, de estados diferentes, você percebe, algumas notícias são comuns a nível nacional, outras são a nível ali da cidade, daquela região. Tem a data, o dia da semana e o ano. Ele sempre vem com essa identificação, já que para informar, para você saber o que foi que aconteceu naquele dia. O jornal, muitas vezes, eles também servem como pesquisa para estudos, eles são arquivados, muitas pessoas guardam aí, pois são lembranças, são relatos aí de um tempo que aconteceu lá. Muitas coisas, não sei se vocês já notaram, em algumas TVs, quando fazem alguma coisa, querem falar sobre um determinado assunto que se aconteceu há muitos anos, ele fala, os jornais da época relataram, porque fica guardado, fica ali arquivado, porque é um registro. O jornalismo favorece conhecimento, informações atuais, com o propósito de difundir, isso é, divulgar o que acontece de novo, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo na cidade. A composição de um texto jornalístico é dividido em pauta, escolha do tema ou assunto, uma apuração, recolher informação, é preciso aí que alguém vá lá investigar, vai apurar os fatos para saber o que é real, dados, verificação dos fatos, redação, transformação das informações em um texto. Aí a importância da escrita, de uma boa escrita aí da pessoa que vai escrever. Geralmente aí é aquela pessoa do jornal que vai escrever. A edição, correção e revisão dos textos, muito importante. Você acha que o texto jornalístico ali, ele não vai fazer a revisão? Vai sim, por mais que ele tenha aí um preparo, uma questão de muitos anos na profissão, ele sempre faz a revisão. É necessário sempre fazer uma revisão de uma pauta escrita. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral. Por isso a importância aqui, ó, gente, da transformação das informações em um texto, correção e revisão, porque ele vai transmitir o que foi que aconteceu aí. Então ele precisa aí traduzir aquilo que ele pegou, que ele colheu, transformar em um texto que seja coerente, que seja objetivo para aquela pessoa que vai ler, entenda as informações, pois o público é um público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder as perguntas. Algumas vezes, na maioria das vezes, são perguntas e respostas e ele vai lá e transforma em um texto.
O que? Acontecimento, evento, o fato ocorrido, quem, qual ou quais personagens aí estão envolvidos naquele fato. Quando? Onde foi que aconteceu? O horário em que ocorreu. Onde? Onde foi o local, o episódio ali. Como? O modo como esse evento aí ocorreu. E o porquê. Por que isso ocorreu? Qual foi a causa aí para se levar a determinado evento? Exemplos de textos jornalísticos, medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Diz-se que os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança do medicamento original que lhe serviu de referência. Uma das vantagens dos medicamentos genéricos encontra-se no preço inferior ao preço praticado pela venda do medicamento de marca. E aí, não esquecer de iniciar as frases de texto com letras maiúsculas. Estudante aqui do 4º ano que acompanha as aulas sabe que a gente está sempre trabalhando muito em cima de gramática, não só de gêneros textuais, mas as aulas aqui de língua portuguesa, para você trabalhar uma boa escrita, precisa aí ter o domínio das regras, das normas gramaticais. Uma delas é iniciar frases de texto com letras maiúsculas. Os nomes próprios lembram cidades, países, locais, oceanos, iniciam com letras maiúsculas. Usar a vírgula para enumerar uma sequência. A gente lembrar que a gente vai ter mais para frente aí uma aula aí falando aí também sobre isso, esse uso aí da vírgula, pois são as pausas que nós temos do texto. Eu fiz aqui uma vez uma aula, um exemplo que eu li assim bem corrido. E que você também, para o entendimento da pessoa e o seu entendimento quando está lendo, é necessário fazer essas pausas no texto. Acentuar corretamente as palavras, aí eu dou o exemplo de água, árvore, pois até para algumas palavras, se você não acentua de maneira correta, ela pode ter dar entendimento a uma outra coisa, uma outra interpretação. A gente acha que não, pode parecer que não, mas a acentuação correta da palavra faz toda a diferença. Não esquecer de observar todos os pontos de revisão estudados na aula de hoje, principalmente, repetindo aqui, eu sei que muitos estudantes escrevem lá o texto e não gostam de fazer a revisão. Acha trabalhoso, acha cansativo, mas isso é uma prática que você vai levar para sempre aí na sua vida como estudante e também depois como profissional. Você precisa revisar aquele texto que você escreveu, aquele e-mail que você vai mandar, pois você precisa pensar se o interlocutor, no entendimento, na compreensão daquele leitor que vai ler o seu texto, que vai ler o seu e-mail. Nossa aula vai ficando por aqui, mas o nosso dia letivo aqui do 4º ano está apenas começando. Fica aí que vem agora a aula de matemática com a professora Márcia, mais um momento de aprendizado para as turmas do 4º ano. Eu fico aguardando vocês para um próximo momento. Um beijo, meus amores. Tchau.